Olá, começa agora o programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O MP com você é feito para aproximar o trabalho de procuradores e promotores de justiça da sociedade capixaba. A ideia é esclarecer as dúvidas da população e mostrar na prática como é o trabalho do Ministério Público Estadual. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Alice a promotora de justiça Viviane Barros Partelli Piotto. Ela que responde pelo Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal, o GTEP. E vamos começar a nossa conversa falando do Complexo Penitenciário de Viana. Olá, doutora Viviane, seja muito bem-vinda. Doutora, para a gente ter ideia, são quantas unidades dentro do Complexo de Viana? São 8 unidades prisionais. Quais são elas, doutora? Penitenciária de Segurança Máxima 2, Penitenciária de Segurança Máxima 1, Centro de Triagem de Viana, Centro de Detenção CDP V2, que é o Centro Provisório de Viana 2, Penitenciária de Segurança Média 1. Nós temos o CDP Feminino, é o Centro de Detenção Provisória Feminino. Tem a Unidade de Saúde Prisional e temos a PAS, que é a Penitenciária Agrícola. Certo, é um bocado de coisa lá dentro daquele complexo, né? Sim. Agora, doutora, para a gente ter ideia, como é que o preso, quando ele chega aonde lá no Complexo de Viana? Quando é homem, né, ele chega no CTV, no Centro de Triagem. Por isso que é chamado Centro de Triagem, que ali o preso ele é recebido ou através de mandado de prisão cumprido ou porque foi preso em flagrante e foi encaminhado para lá. Quando é feminino, a mulher vai para o Centro de Detenção Provisória feminino. E o que é feito nesse centro de triagem, doutora? O interno ele é recebido, ele passa por uma assistência social, por um atendimento médico inicial, é feito toda uma identificação criminal, identificação física, jurídica dele, se ele já teve outras passagens, etc. E é analisado, né, por que ele está ali, também é recebido ou o mandado de prisão que foi cumprido, ou também a documentação da polícia, que aí vai ver qual crime, suposto crime que ele cometeu. Sabendo-se do crime, é expedida já uma internação? Como é que funciona a partir daí, feita essa triagem? Ele passa por uma audiência? O que acontece ali, doutora? Quando o preso ele é provisório, ou seja, ele não tem nenhuma sentença condenatória ainda, ele acabou de cometer o crime, depois que ele passa por toda essa triagem, ele é encaminhado para audiência de custódia. E lá ele vai ter inicialmente um contato com o juiz, ele vai poder falar, até se defender, dizer o que aconteceu, e o juiz vai analisar se ele se mantém a prisão dele ou se ela é relaxada ou ele é posto em liberdade provisória. É feito nesse momento. E a partir daí, sendo condenado ou já estando condenado, ele segue. Como é que é a divisão entre as unidades lá, doutora? Se o juiz da custódia entende que ele tem que a prisão deve ser mantida em caso de prisão cautelar, ele volta para o centro de triagem e dali ele entra numa fila para ele ser transferido para uma unidade adequada ao perfil dele. Se ele é provisório, ele não tem uma sentença condenatória, ele vai para um centro de detenção provisória, que pode ser em Viana, pode ser em Vila Velha, pode ser na Serra, pode ser no sul do estado, pode ser no norte. Então vai ser analisado também aonde ele reside, onde fica a família, essas situações também. No caso em sendo cumprimento de mandado de prisão, ou seja, ele já tem uma sentença condenatória. Então, já há uma expedição de guia, que pode ser guia de execução provisória, em caso de quando a sentença ainda está sendo discutida em grau de recurso perante os tribunais superiores, ou uma sentença definitiva, quando acabou todos os recursos e dali a gente só tem que executar a pena. E nesse caso também a secretaria vai avaliar, ele vai para o regime fechado, ele vai para o semiaberto? E ela também vai entrar numa fila,
vai ser analisada a situação dele e ele vai para uma das unidades da Secretaria de Justiça dentro do Estado, ou na Grande Vitória ou no interior. E como é que é o trabalho do Ministério Público Estadual nesse contexto, doutora? Na execução penal, nós focamos na guia de execução, que é a documentação do preso, né? Ali a situação jurídica do preso se materializa para o promotor da execução. Em análise da guia, eu vou conseguir saber qual regime que ele foi condenado, em qual unidade prisional ele está alocado e quanto tempo de pena ele tem que cumprir. Se ele vai começar no fechado, se ele vai no semiaberto. Eu também tenho que analisar se o crime é hediondo, se o crime é comum. Vamos analisar o cálculo de pena, que é confeccionado, chamado atestado de pena, e ali se coloca o requisito objetivo, quanto de tempo de pena ele tem que cumprir para ele progredir de regime. E é em cima dessa documentação que o promotor da execução ele vai trabalhar, ele vai atuar. E também tem a questão da fiscalização das unidades. Tem. Como é que funciona isso? Nós atuamos, né, na área jurídica, que é essa parte documental do relação ao preso, que são as guias, e tem a parte extrajudicial, que é um acompanhamento que nós fazemos mensal e diariamente. Mensalmente nós temos que ir nas unidades, tá? Nós vamos lá, conversamos com a direção, procuramos saber quais os problemas, o que está acontecendo. Às vezes conversamos com os internos também. Então, depende mês a mês da situação. E a gente faz um acompanhamento diário. Como que é esse acompanhamento diário? Mesmo estando dentro da promotoria, por meios telefônicos, de e-mail e etc., nós recebemos informações. Por exemplo, às vezes se um preso faleceu, nos é comunicado. Se um preso está precisando de uma prisão domiciliar, nós somos comunicados. Então, várias situações. Se teve uma greve de fome, nós somos comunicados. E se havendo uma situação de urgência e necessidade, nós também nos dirigimos junto à unidade prisional e acompanhamos de perto a situação que está acontecendo, para ajudar também a própria Secretaria de Justiça nesse desenrolar, né, para que as coisas saiam da melhor maneira possível. Doutora, a gente sabe que houve realmente uma melhora, né, no sistema penitenciário aqui no Espírito Santo, até porque nós tivemos aí que responder algumas denúncias internacionais. Como é que está a situação hoje da penitenciária, especificamente lá do Complexo de Viana? Olha, o Complexo de Viana, em que pese ter unidades que estão com superlotação, o que é superlotação? Eu tenho um número X de vagas, e ali, na realidade, nós temos muito mais presos do que o número de vagas. Então, a gente já fala que está superlotado. Se tem um preso a mais, já fala em superlotação, porque o ideal, né, infelizmente, no Brasil, o ideal, se nós temos 600 vagas, deveria ter só 600 presos. Mas não é que essas pessoas vão ficar de qualquer jeito. É que, na realidade, vai ser posto um colchão no chão, vão ser alocadas já de uma forma mais improvisada. Certo? Não vai faltar alimentação, não vai faltar roupa de cama, nem vestuário kit higiênico, mas já começa a ficar mais desconfortável. E para cumprir a pena com uma unidade com presos a mais, demanda mais agentes penitenciários, é toda uma logística que vai sendo alterada. Então, isso tudo é ruim. Mas, olha, o Complexo de Viana, dentro de uma realidade de Brasil, ainda a gente tem conseguido controlar um pouco isso. Hoje a Paz está dentro do número de vagas, o CDP feminino está dentro do número de vagas, o Média 1 está um pouquinho a mais, mas quem está lá está bem, a gente tem acompanhado, não está havendo muita reclamação em relação ao pedido de transferências, etc. O Máxima 2 tem vagas, tem mais de 100 vagas, porque não é uma unidade que é para um número excessivo de presos, é para poucos presos mesmos. Talvez a gente fale isso mais na frente. Isso. O CTV, como é a porta de entrada, e às vezes a gente não tem como controlar o número de entrada de internos por dia, às vezes chega 20, um outro dia chega 50, no outro chega 60. Então, isso dificulta o trabalho do CTV. Uma média de entrada, doutora? Não dá para a gente saber uma relação média de entrada? Tem uma média de mais ou menos 30, 40
dia? por dia. É muita gente. É muita gente. E Vou aí, colocar aí uns 30. E Eu aí, acho que é a média mais exata. como é que assim. funciona esse movimento? Então, o CTV é um local de superlotação. Ele é por conta disso, porque por mais, até porque ele tem 160 e poucas vagas, não tem um número exato aqui, 163, 165, alguma coisa nesse sentido. Como você consegue controlar uma unidade que durante a semana recebe o número de presos da capacidade? Então esse é o problema da superlotação, porque as vagas elas existem, mas o número de prisões ela é sempre maior do que o número de vagas. Então, isso acaba atrapalhando a logística do sistema de E como é que justiça. fica a relação aí, presos provisórios e presos condenados? Todos estão indo para o CTV? A entrada, sim. Porque a polícia, a polícia, o que ela faz? Ela cumpre, o trabalho dela se encerra na entrega do preso ao sistema de justiça, para a Secretaria de Justiça. E dali ela só continua investigando, terminando o inquérito, alguma coisa assim. Dali para frente, uma vez que é entregue o preso para a secretaria, a tutela do preso é toda feita pela Secretaria de Justiça. E nós também, como promotores de execução, que fiscalizamos as unidades, também temos parcial responsabilidade nessa tutela do preso também. Nós acompanhamos tudo isso. E aí, quanto tempo, em média, eles ficam lá no CTV? Pois é uma coisa que a gente trabalha há muito tempo, né? Que o ideal, o que para mim seria o ideal? Que o preso no CTV ele ficasse no máximo 7 dias. Mas diante da superlotação de todo o estado, ele fica às vezes 40 dias. Quer dizer, Isso é ruim, é muito ruim. Isso é uma coisa assim que, infelizmente, não depende do Ministério Público, depende também da Secretaria, do Governo do Estado, tá viabilizando mais vagas e melhorando também, agilizando mais também essas transferências. Vamos voltar lá no nosso preso. Está condenado, foi para o CTV, já fez a sua ficha lá, a sua guia, tudo preenchido. Dali ele vai ou para uma outra penitenciária, indo para a Viana mesmo, fica no complexo. Qual é o destino dele? Quais são os destinos possíveis ali dentro? Como condenado, nós temos 3 unidades ali de condenados para homem, né? O Máxima 2. Só que o Máxima 2, geralmente só vão presos presos liderança, presos de facções, presos de alta periculosidade. Isso a secretaria tem uma diretoria de inteligência que trabalha também junto com órgãos de inteligência das polícias, né? Então traz essas informações de rua e então filtra. Primeiro acontece esse filtro. Então o Máxima 2 tem esse filtro. Só vão pessoas também de penas muito altas. Eu tenho no Máxima 2 preso com 250 anos de prisão para mais. Então são esses presos realmente de alta periculosidade. Presos assim, que querem fugir. De qualquer forma, eles querem fugir, porque senão eles vão viver a vida inteira cumprindo pena, né? Em que pese tem um limite ali, mas é muito tempo. Né? Que não existe possibilidade de ressocialização. Vamos entrar nessa seara ainda. A outra unidade é o Máxima 1. O Máxima 1 é o segundo escalonamento do Máxima 2. São presos também de penas altas, tem muitos presos ali no Máxima 1 que são condenados por homicídio. Então, tem penas, são crimes hediondos. E também ali, geralmente, o preso também tem uma periculosidade substancial. O Média 1, o Média 1 o Presídio de Segurança Média 1 já teve vários tipos de presos ali. Nós já tivemos homossexuais, nós já tivemos presos do artigo 200, que é o do estupro, atentado violento ao pudor. São presos que têm que ficar fora da massa carcerária, porque eles vivem são presos chamados presos de seguro, porque a vida deles vive em risco. Eles acabam sendo hostilizados pelos outros. A massa carcerária, né, os outros internos de tráfico e de outros crimes, eles não aceitam o estuprador. Então, nem no sistema prisional a gente tem que ter muito cuidado com essa população. Doutora, desculpe interrompê-la, a gente tem que ir para um intervalo. Nós estamos aqui conversando com a doutora Viviane Barros Bartelli Piotto,
Vou pedir licença à senhora e a você que está nos assistindo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo mais para continuar essa nossa conversa. Você pode participar do MP com você enviando sugestões de temas que gostaria de ver aqui. Vá na página do MPS no Facebook. Participe e fique por dentro do que acontece no Ministério Público Estadual curtindo a nossa página. O endereço é facebook.com/MP Espírito Santo. No próximo bloco, a gente continua essa conversa falando da realidade do Complexo Penitenciário de Viana. Nós já voltamos. Estamos de volta com o MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. Hoje recebemos aqui, nos estúdios da TV Alice, a promotora de justiça Viviane Barros Partelli Piotto. No bloco anterior, nós falamos aí da porta de entrada do Complexo Penitenciário de Viana e como o MP atua nessa fase. Agora vamos falar ainda um pouco mais e continuar a nossa conversa sobre o Média 1, doutora. A senhora estava falando como é que funciona o Média 1. O Média 1 é uma unidade que recebe condenados também e recebeu vários perfis de preso. Nós já trabalhamos com homossexuais, que também a Secretaria faz um trabalho de separá-los, né, colocar numa galeria específica, até porque tem problema dos transexuais. E é um tipo de preso que tem problemas e um tratamento diferenciado em relação a essa situação da sexualidade. Hoje eles não estão mais em Viana, eles estão em Xuri. E atualmente o Média 1 se tornou uma penitenciária voltada para idosos, para tentar dar um melhor tratamento à população idosa. A massa carcerária idosa, que hoje eles puxaram até dos 50 anos para cima. Eles não ficaram só nos 60 anos, não, até para alcançar o maior número de internos. Então, esse é o público que eu tenho hoje, além de ex-policiais que também ficam ali também, porque são pessoas que não podem ser misturados à massa carcerária. Doutora, e o Média 1, ele tem a superlotação? Como é que é a situação? É uma situação tranquila no Média 1? O Média 1 passou por uma reforma recentemente, então uma unidade nova, podemos dizer que assim, nova, tendo em vista as novas instalações, né, após a reforma, e nós não temos recebido muitas reclamações em relação ao pedido de transferência, pelo contrário, nós temos, quando eu vou nas inspeções, os presos que foram transferidos para lá têm agradecido, estão satisfeitos com o ambiente que encontraram lá, porque é mais tranquilo, não tem tanto procedimento, porque o preso que fica no Média 1, não é aquela segurança pesada com máxima 1 e máxima 2, que se cobra tanto procedimento, tantas regras, Então, o preso que está no Média 1 atualmente, ele tem elogiado a unidade. Agora, doutora, vamos partir aí para o semiaberto. O que é exatamente o semiaberto e como é que está funcionando? O semiaberto é um regime intermediário entre o regime fechado e o regime aberto. Ele vai ser, eu falo que o semiaberto é o local que mais se prepara o preso, né? Porque o preso, um dos requisitos dentro do semiaberto é o trabalho externo. E aí é onde nós podemos realmente estar trabalhando mais a parte de ressocialização do preso. O preso, quando ele vai para o semiaberto, ele cumpre o requisito objetivo e o subjetivo exigido pela lei. Ele vai para o semiaberto e lá ele começa a ter contato com a sociedade novamente. Ele passa a ter direito à saída temporária, que são as 5 saídas no ano, 5 saídas de 7 dias. Tá? São datas fixadas pelo juízo. E ele tem o direito ao trabalho externo também. E no trabalho externo ele já começa a voltar para a sociedade, ser reintegrado, a ser trabalhado, a dignidade do preso começa a ser restaurada, que ele começa a ser uma pessoa mais útil socialmente. Ele volta, além de voltar para o mercado de trabalho, ele volta a trabalhar com pessoas, com civis normais, que não estão cumprindo pena. E ele vai trabalhar muitas vezes em empresas que estão conveniadas com a Secretaria de Justiça, ou seja,
qualquer empresa que esteja lá fora, que tenha interesse na mão de obra do interno hoje. E como é que está funcionando essa ressocialização hoje, doutora? A gente tem muitas empresas, a questão da escola também, a questão da escolaridade do preso. Como é que está sendo trabalhado isso? Sim, a escola, eu acho ela mais interessante dentro do regime fechado, porque como o interno no regime fechado ele não sai, né, ele fica totalmente recolhido, é sempre a sociedade que entra, é a família que vai ao encontro dele, é a sociedade que entra dentro do estabelecimento, ele não pode sair em nenhuma hipótese. Então, a escola é a melhor ferramenta hoje dentro do regime fechado. Quase todas as unidades de fechado oferecem vagas de escola para o interno. E o interessante é que, dentro do sistema prisional, como o preso está lá ocioso, ele se obriga a estudar. Ele quer essa vaga de estudo, o que ele não quer lá fora. Então, muitos internos que não sabem assinar, não sabem ler, eles conseguem terminar o primeiro grau e, às vezes, até o segundo grau. A gente tem casos de muitos internos fazendo o Enem, até passando em faculdades. Muito interessante isso. Isso é uma vitória dentro do sistema prisional. A Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo, nesse ponto, ela está de parabéns, que ela tem tentado avançar ao máximo na questão da escolaridade dentro do sistema prisional e também no número de vagas de trabalho externo. Começou muito pequeno e hoje eu não tenho o número exato, mas eu acho que acredito que nós já temos umas 4.000 vagas de trabalho, que é muito bacana. Poxa, a gente está falando aí 4.000 vagas, para qual número, qual a proporção aí de presos aí no semiaberto que poderiam optar por essas vagas? Pois é, hoje em dia, assim, é quase toda a massa carcerária assim, do semiaberto que consegue alcançar essas vagas. E eles estão partindo para isso, doutora? Sim, só que sim, a questão é que o preso ele tem que passar por uma CTC, que é tipo uma classificação, a unidade analisa a situação, se ele está pronto para ir para a rua, se ele não vai fugir, se ele não vai evadir. Faz parte até de uma forma do sistema de justiça tentar proteger aquele interno que já alcançou tanto, né, já está ali tanto tempo cumprindo pena, talvez naquele exato momento não está na hora dele sair. Então ele espera mais um pouco, é trabalhado de uma outra forma dentro do sistema semiaberto, do regime semiaberto, para depois ser colocado nas vagas de trabalho e sair para o trabalho externo. Doutora, com esse olhar lá de quem trabalha no grupo de execução penal, qual a mensagem que a senhora poderia deixar para a sociedade capixaba que está nos assistindo em relação a essa questão dos presos aqui no Espírito Santo? Que dentro de uma realidade de sistema prisional, eu acho que o Espírito Santo avançou muito. A gente tem muito que avançar, lógico. Quanto mais a gente puder estar trabalhando a ociosidade, tirar a ociosidade do preso, eu acho que vai ser sempre um avanço nessa parte da ressocialização dos internos. Infelizmente, nós temos ainda muito mais presos do que vagas, tá? Mas dentro da realidade de país, eu acho que a gente pode acreditar nesse sistema e continuar investindo. Eu acredito que a gente tenha alcançado algumas vitórias em relação à reincidência, em relação a fazer com que esse preso ele consiga reconstruir a vida dele. Tá certo. Nós encerramos aqui essa edição do programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa, por meio da TV Alice. A nossa entrevistada de hoje foi a promotora de justiça Viviane Barros Partelli Piotto. Muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da TV Alice, doutora. Obrigada a vocês pela oportunidade. Nós ficamos por aqui e você pode sugerir temas para o programa enviando um e-mail para imprensa@mps.mp.br. Para ficar por dentro do nosso trabalho, é só curtir a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/MP Espírito Santo. Visite também o nosso site mps.mp.br e veja quais as principais ações desenvolvidas pela instituição. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Até o próximo MP com você.